Muito bem, para quem me conhece aqui no YouTube, sabe que eu sou um estudante, um cara que busca o conhecimento, né? Não sou filósofo, não sou professor, não sou intelectual, né? Não sou gênio. A única tese que eu tenho é a relação da cultura black metal e da cultura rock, metal em geral, com a revolução cultural, que se expressa basicamente, né, no paralelo que eu fiz entre o livro Os Demônios de Dostoiévski e o livro Lords of Chaos. Essa é a minha contribuição. É pequeno, acredito que possa ter alguma utilidade. E também, para quem me conhece aqui no YouTube, sabe que eu sou um cultor de música, desde Johann Sebastian Bach até Sepultura. E eu acompanho muitos canais aqui, né? Canais de conteúdos variados. E entre os canais que eu acompanho, são os canais que divulgam história do rock, história da música e as novidades, né, dentro do mundo da cultura de massa, pop, rock, metal. E entre os canais que eu acompanho está o do senhor Gastão Moreira, que já foi um apresentador da MTV, depois do canal da Rede Cultura. E hoje ele tem o seu próprio canal no YouTube, né, que é o Casa Gastão, que é um canal muito bom, um canal que me agrada muito por todo o histórico que ele faz das bandas, do rock, do metal. Mas de vez em quando a gente percebe muita, vamos dizer assim, muita presepada ali também. Todo mundo, né? Todos nós, né, cometemos isso. E ele tem lá um bloco que ele faz ali no canal dele, que é o KZG News, né, as novidades do mundo da música. Eu estava assistindo um que ele postou, eu assisti hoje, mas ele postou esse vídeo, né, essa matéria, há uns 2 meses atrás, que foi no período de maior tensão de protestos antirracistas lá nos Estados Unidos, antirracistas entre aspas, né? E como a coisa estava muito tensa lá, eu não sei porque, claro, é sempre bom estarmos informados, obviamente, temos que estar informados, mas eu não sei por que cargas d'água, eu acho que é porque tem uma relação com os ídolos do rock ali, ele decidiu tocar no assunto, nesse assunto dos protestos e especificamente naquela onda, agora parou, naquela onda de derrubada de estátuas, de monumentos, né, de supostos racistas, né. E parece que lá, não sei em qual cidade dos Estados Unidos, um grupelho decidiu derrubar o monumento a Colombo e levantar uma petição a favor de se erigir no lugar dele um monumento para o Prince, né, o popstar Prince. E o Gastão apoiou isso apoiou moralmente isso com bastante entusiasmo, pelo que eu vi. Eu não acho que ele estava brincando. O Nando Machado, que é o companheiro dele nesse bloco aí, também sugeriu a derrubada num monumento aqui no Brasil, acho que em São Paulo, para se erigir a estátua de Raul Seixas, né? Nada contra Raul Seixas, é um artista que tem o seu mérito. O problema é o seguinte, né? É que eu não entendo como é que homens barbados, homens com mais de 50 anos, né, já com barba branca, não se dão conta de que toda vez que um grupo tenta derrubar uma ordem, sobretudo tenta destruir, né, a cultura em torno para erigir outra, ou seja, derrubar uma ordem para erigir outra, eles estão querendo fazer o quê? Estão querendo reescrever a história. E, portanto, eles estão querendo o quê? Apagar a memória do povo. A intenção é essa. E isso, esse tipo de situação, esse tipo de movimento, ele tem as suas raízes, sabe onde? Nos movimentos comunistas. Em países totalitários, como a União Soviética, né, a Rússia, em Cuba, na China, na Albânia, enfim. Isso é típico de país totalitário. O que me admira, o Gastão, que é um homem tão culto, né, um cara cult, não é um erudito, mas é um cara cult, ele certamente já deve ter lido George Orwell,
Revolução dos Bichos, pelo menos, 2 clássicos do George Orwell, Revolução dos Bichos e o 1984. O que se faz no 1984? Se tenta o tempo todo apagar a memória das pessoas, com a nova língua. Você tenta reescrever tudo e simplificar a língua. E é a mesma coisa, você querer derrubar monumentos para erigir determinadas personalidades históricas, para erigir outras supostas personalidades históricas. O Prince é um grande artista, mas não é uma personalidade que tenha determinado o curso da história da pessoa. Quando se tenta fazer isso, se tenta reescrever a história. Isso é típico de revolução comunista que, né, vamos dizer, que é podre até o talo. Toda a revolução comunista sempre tenta o quê? Apagar a história e reescrever a história. E submeter todas as pessoas ao jugo de um tirano, ao jugo de um ditador totalitário, de um novo Deus, né? Um Deus terreno, terrestrializar toda a cultura, e tudo aquilo que não estiver de acordo deve ser eliminado. Será que o Gastão não tem noção dessas coisas, mano? Olha, o professor Olavo, que é um cara tão odiado nesse meio, o que ele propôs? Ele propôs que se difundam, se divulguem, se cultuem todas as ideologias, que se dê espaço para todas as ideologias. E eu estou com ele. Nunca que eu vou ser a favor. Eu, até, né, no caso do Gastão, já que ele apoiou, deu esse apoio moral com tanto entusiasmo, o bom senso determina que ele deveria, né, ele deve conhecer a história de Colombo, de Cristóvão Colombo. Não é mesmo, senhor Gastão? Não estou falando de cultura de Wikipédia, nem de cultura de colégio, né, nem de escola. Estou falando de livros de história. Será que o senhor Gastão é capaz de explicar a história de Cristóvão Colombo? Será que ele é capaz de justificar de forma, vamos dizer assim, bastante clara, profunda e baseada em documentos, de que a estátua do Prince é preferível à estátua de Cristóvão Colombo? Ele é capaz de julgar essa parte importante da história? Seja o monumento de um benemérito, seja o monumento de um tirano, tudo é documento, você não deve apagar. É claro que determinadas estátuas deveriam estar, por exemplo, muitas pessoas vão sugerir que a estátua de Stalin, de Lenin ou de Mao Tse-tung deveriam estar no lixo. Concordo, mas tudo é documento. Eu acho que essas estátuas só não devem ocupar locais privilegiados, elas devem ser colocadas no museu. Monta lá um museu comunista e deixa lá. Os campos de concentração estão preservados não para se idolatrar, não para se fazer apologia ao Holocausto, mas para se, é um documento vivo ali para que as pessoas tenham consciência de que isso não pode voltar a acontecer. Os gulags também, né? Monumento a Karl Marx, beleza, não jogue fora, não derrube, bota só num lugar apropriado para ele. Agora derrubar, destruir, apagar para colocar outro no lugar, isso é coisa de revolucionário, isso é coisa de gente que está disposta, quiçá, a derrubar igrejas e erigir templos aos ídolos do pop rock. Isso é absurdo, né? Então, senhor Gastão, não seja uma pecinha, não seja um idiota útil destas porcarias de movimento. Aliás, por que o senhor, eu até fiz um comentário no seu vídeo, senhor Gastão Moreira, por que não se tocou no assunto do policial negro, o Dorn, né? Que 77 anos, aposentado, que foi morto durante os protestos antirracistas no Brasil. E segundo consta, foi morto por negros, porque ele estava fazendo ele estava fazendo a segurança de uma loja lá, a loja foi invadida, ele reagiu e acabou morto. Ninguém falou nada de um policial negro, não é mesmo? Né, senhor Gastão? Então, é claro que eu também sou a favor de que se produzam monumentos homenageando grandes artistas pop, né? Eu sou a favor disso, só que eles têm um lugar apropriado para isso. Você tem um museu do rock, né? Você tem, aliás, você tem vários museus do rock pelo mundo. Eu mesmo, na minha casa, eu tenho um museu aqui do rock, eu tenho muita coisa do rock, de música e de rock também, e eu tenho a minha biblioteca. Então, a minha casa tem um depósito de cultura também, e eu preservo isso, né? Agora, essa coisa que nem quando do incêndio
né, ao Museu Nacional aí no Brasil. Cadê você, Gastão, falando sobre isso? Né? É estranho que assim, como é que a pessoa pode se apegar a um movimento cultural, ficar numa bolha, tem que estourar essa bolha, porque a pessoa fica ali naquela bolha e ela acredita que o protesto de um popstar vale mais, né, ele tem o alcance que uma autoridade, seja uma autoridade religiosa, política, intelectual pode ter. Ele só tem esse alcance na medida em que ele, vamos dizer assim, encanta as pessoas, mas um encanto não no sentido de conduzir as pessoas para a verdade, mas conduzir as pessoas para os interesses dele, né? Então é claro que isso está errado, né? Porque existem determinados tipos de valores fundamentais que precisam ser preservados, e a memória do povo precisa ser preservada, a linguagem precisa ser preservada, né? E tudo num senso de proporção. Sei lá, Jimi Hendrix é o maior guitarrista de todos os tempos, até hoje. E vai ser, eu acredito que ele é insuperável, mas eu não posso colocar Jimi Hendrix no mesmo patamar de um Beethoven, de um Richard Wagner. Não tem, ele não tem esse mérito. O que não quer dizer que ele seja invalidado. Da mesma maneira que uma Anitta, né, um safadão lá, jamais vão chegar aos pés do Jimi Hendrix. Então tudo tem a sua proporção, né? A influência de muitos artistas, por exemplo, quando John Lennon escreve Imagine e divulga isso para o mundo, essa influência ela é nefasta, porque ela tende a alienar as pessoas, a dar uma ideia de mundo que é falsa, a afastar as pessoas da realidade. E você pode ver isso no próprio clipe da canção Imagine. O John Lennon está propondo um mundo novo, mas ele está lá cantando do seu salão, um lugar assim, o lugar é um luxo. Ele está lá num palácio, a Yoko Ono abrindo as janelas para uma paisagem, uma floresta linda. É muito fácil cantar que não existam fronteiras nem religiões, que um paraíso terrestre aqui, claro, porque ali, para ele é isso. Mas e para a pessoa que vive na favela? Para o cara que está num barraco feito de compensado e quando abre a porta dá de cara com um traficante, né, armado até os dentes, pronto para tiranizá-lo. Como é que você vai cantar isso? Como é que você vai cantar um mundo de paz? Não há religiões, não existem fronteiras entre os países, todos somos iguais. Espera lá, entendeu? Então a força que muitos artistas podem ter é uma força alienante, e você não pode colocar isso acima, como um valor que esteja acima dos valores fundamentais, né? Então isso assim, do Gastão, dois homens ali, o Gastão e o Nando Machado, dois homens de barba branca, homens que já estão na reta dos 60 anos, se comportando que nem moleque, que não tem noção das coisas, que estão naquele mundinho pequeno, que não consegue sair. Então, como o professor lá falou, a cultura ela serve para te libertar, não para te acorrentar, né? Essa é a ironia da Imagine de John Lennon, porque não querer falar que não existe fronteiras, que não querer libertar, ela acorrenta você a uma alienação, porque os países têm fronteiras. A sua casa tem fronteiras, meu filho. Você não pode, você não tem o direito de cantar isso, entendeu? É claro que isso está errado, entende? E longe de eu ser um cara aqui que está querendo pregar moralmente contra a cultura pop, não, eu gosto da cultura pop porque ela tem o seu valor. Tanto aqui, ó, a trilha sonora de hoje, para quem não conhece, este é um álbum que eu recomendo, né? E para o senhor Gastão Moreira, eu vou recomendar o seguinte, né? Já que ele é a favor de se derrubar monumentos, né, de se estabelecer uma nova ordem. Olha aqui, ó, senhor Gastão. Isso aqui, ó.
A Origem da Linguagem, de Eugênio Rosenstock. Estou num grupo de estudos e estamos debatendo sobre esse livro que foi recomendado pelo professor Olavo. Então, senhor Gastão Moreira, vê se cresce, cara. Você não é um cara ruim, você é um cara inteligente. O problema é que você não tem noção de que você precisa ter responsabilidade. O seu canal é dirigido para o público jovem. E você não pode estar querendo hierarquizar as coisas da forma como você está fazendo. Colocar ídolos pop acima dos valores fundamentais. Ou querer, vamos dizer assim, apoiar a destruição da história para se colocar no lugar a cultura pop. Isso está errado. Cada coisa no seu lugar. Cada ideologia no seu lugar. Direito para todas as ideologias se expressarem e existirem, mas cada coisa no seu devido lugar, dentro de um senso de proporção. Senão, você é só mais um alienado querendo alienar os outros. Era isso. Ô Márcio, fecha a porta aí.